Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito dos absorventes ecológicos, no caso, os absorventes de pano. Então, já tem um pouco mais de 2 anos que eu utilizo esse tipo de absorvente. E aí, será que vale a pena ter? Será que não vale a pena? Então, vem comigo que eu vou explicar aqui o meu ponto de vista. Primeiro, eu pontuei algumas questões e fiz uma comparação entre o absorvente descartável e o absorvente de pano. Primeiro, quais são as vantagens de um absorvente descartável? Bem, eu só encontrei que ele é prático. A única coisa que eu vi. E quais são as desvantagens? Bom, ele vai abafar a região íntima, pode causar assaduras, dependendo do tipo de pele. Se a pele for mais sensível, causa alergias e os odores. Os odores, na verdade, é a questão do sangue quando entra em contato com o material químico ali do absorvente. Por isso que tem um cheiro forte. E na embalagem vem agentes controladores de odor. É para mascarar esse cheiro. E não é do sangue em si, porque o absorvente de pano, pelo que eu percebo, ele não tem odor nenhum. Vai ter o cheiro do próprio sangue, que não é um cheiro forte. E a composição desse absorvente? Eu estou aqui com uma colinha no meu celular, né, para eu falar um pouquinho da composição desses absorventes descartáveis. Ele é feito de celulose, polietileno, propileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado, polímero, superabsorvente e agente controlador de odor. Ou seja, ele é feito basicamente de plástico, né, do petróleo, e celulose. O impacto desse absorvente já começa antes mesmo dele ser fabricado, na extração da obra-prima e depois com o descarte feito na natureza, né, que vai degradar. E ele demora muito tempo para se decompor, cerca de 100 anos ou mais, né? Ou seja, provavelmente o primeiro absorvente que foi criado ainda está em decomposição, né? Agora vamos para o absorvente de pano, começando com as desvantagens dele. Na verdade, não é bem uma desvantagem, é uma questão de como o utilizar. Comparando com o absorvente descartável, como ele não tem aquele adesivo, então ele pode dar uma sambadinha na calcinha, ele pode deslizar. Então, se você puxar, vai para frente ou vai para trás, dependendo. Só que se você utilizar uma calcinha mais larga, uma roupa mais justinha, ó, é super de boa. Então, é algo que é adaptável. Não vejo como uma super desvantagem assim, para impedir que a gente não utilize. Vai marcar na roupa? Marca na roupa. A mesma coisa com absorvente descartável. Se você usar, dependendo do tipo de absorvente que você usa, vai marcar. Tanto um quanto o outro vão marcar. Absorvente de pano vaza? Sim e não. Dependendo de como você usar ele, ele pode vazar. Por exemplo, se você tem um fluxo muito intenso e você utilizar um absorvente que não tem a capacidade para aquele fluxo, então corre o risco de vazar. Então, se você trocar adequadamente, usar absorvente certinho, bonitinho, não tem esse perigo. Até mesmo porque ele é feito de um material impermeável atrás, a questão de vazamento dele vai ser muito difícil porque ele tem uma alta absorção. De quanto em quanto tempo eu devo trocar esse absorvente? Você pode seguir a mesma lógica do absorvente descartável. A mesma quantidade de trocas que você faz por dia vai ser a mesma quantidade do absorvente de pano. Talvez até menos. Mas, se geralmente, umas 3 trocas por dia tá ok. Vamos ao custo-benefício. E aí? É caro? É barato? Bom, eu fiz aqui uma pesquisa bem rápida com relação a preços de absorvente. Eu pesquisei esses absorventes que vem um pacote com 8 unidades. Eu vou contabilizar o meu ciclo. Então, um ciclo de 5 dias, eu vou gastar uns 3 absorventes por dia. Então, vai ser 3, 6, 9, 12, 15. Então, serão 15 absorventes durante o ciclo. Então, eu vou gastar 2 pacotes de 8 unidades. Se você utiliza o protetor diário bem para o início e para o final do ciclo, vai aí mais os absorventes e mais um dinheirinho aí que você vai ter que se embolsar para comprar. Então, eu chutei por alto aí, mais ou menos, uns R$ 15 por mês de absorventes que você vai comprar. E por ano, uma média de R$ 180 que você vai desembolsar para comprar esses absorventes. Ok. E o absorvente de pano, quanto custa? Vai depender. Depende da marca, depende de quem faz. Eu coloquei uma média aqui de 20, 23, R$ 25 a unidade do absorvente. Só que geralmente a gente vai comprar os kits. Então, juntando esses R$ 180 por ano, você pode comprar um kit, por exemplo, que vai durar aí em torno de 3 a 5 anos ou mais, dependendo da forma como você vai cuidar desses absorventes. E aí, no final das contas, o absorvente de pano vai ficar muito mais barato, porque você vai pagar esses R$ 180
para utilizar ele aí durante esse período de pelo menos de 3 a 5 anos. Enquanto que o absorvente descartável você vai pagar todo ano este valor ou mais. Gente, uma outra solução também, você pode pesquisar os tecidos, né? Quais são os tecidos corretos para fazer esse tipo de absorvente. Você pode costurar à mão se você tiver habilidade ou se você tiver máquina. Ou você pode comprar uma quantidade de pano boa. E nem tanto assim, nem vai gastar tanto assim. Juntar umas amigas, ir numa costureira e pedir para ela confeccionar para vocês. Então aí, soluções é o que não falta. Lavagem. Como eu faço para lavar os meus absorventes? Bom, eu reservei um potinho para eu poder armazenar esses absorventes. Então, eu coloco eles assim que eu uso, coloco na água fria, junto com sabão em pó, e vou trocando a água de vez em quando. Geralmente, eu deixo de um dia para o outro. Mas se você não tiver tempo, você pode deixar ele um pouquinho na água, tirar o excesso de sangue e lavar normalmente. Você não precisa também deixar esse tempo todo para lavar. Se você tiver tempo, bom. Se você não tiver tempo, dá pra poder lavar ali na hora. Só deixa assim, pelo menos uns 5, 10 minutos de molho e vai tirando aquele sangue. E lavando até ficar limpinho. Ok? O ideal é secar ao sol. Mas se você não tiver sol, deixa secar mesmo na sombra. E você pode passar com cuidado. Você pode até colocar um tecido por cima e passar. E aí vai ficar mais higiênico ainda. Para garantir que seus absorventes fiquem bem limpinhos, você pode lavar na máquina. Claro, você vai tirar o excesso, né, antes de jogar na máquina. E aí, o bom mesmo é se você tiver aqueles saquinhos para roupas sensíveis, você coloca eles lá dentro e põe na máquina. E o importante, sem amaciante. Fechou? Bom, quando você for escolher os seus absorventes, você tem geralmente duas opções. Aqui, você pode ter um absorvente com a parte branquinha ou geralmente a parte interna é escura. Aí é opcional. Quando eu fui escolher os meus absorventes, o meu primeiro, ele tem a camada de dentro escura, porque eu tinha receio de manchar. Se você não tiver, assim, todos os cuidados, colocar para lavar na hora certinha, corre o risco de manchar, mas não é, assim, algo que vai impedir de você usar também. Se você estiver na rua, como você vai fazer essa troca? Geralmente, quando você compra, dependendo de quem você for comprar, vem ou não com uma bolsinha impermeável. Os primeiros que eu comprei foi da Corui. Não veio. Eu teria que comprar a bolsinha avulsa, mas eu não quis comprar. Eu pedi de uma outra pessoa, veio aqui essa bolsinha aqui impermeável. Então, você utiliza, você guarda desse jeito, vai dobrar, dobrar e fechar. Coloca dentro da bolsinha e pronto. Assim que chegar em casa, é só colocar de molho e lavar. Se não tiver essa bolsinha, põe numa sacolinha plástica. Então, assim, a solução também tá aí. Ele não vai vazar, gente, não vaza. Vai estar tudo dentro do absorvente, não corre risco de sair pingando. Isso, não. Vai ficar tudo retido lá certinho, bonitinho. Tem odor? Como eu falei, não vai ter um cheiro forte. Primeiro porque vai ser o cheiro do seu próprio sangue e não tem um cheiro forte. Olha, gente, é interessante você ter vários absorventes, pelo menos 5. Por quê? Se você tiver num dia assim muito corrido, não deu tempo de lavar ou tá muito frio, você vai ter mais absorventes aí para você poder utilizar ao longo do seu ciclo. Você vai testando, assim que você for adquirindo seus absorventes, você vai testando quantos por dia você usa, qual a quantidade confortável aí, se você passar algum perrengue, porque às vezes pode demorar para secar, e aí como é que você vai fazer? Então, fica esperta aí. Tá, você viu esse vídeo, gostou e resolveu testar o absorvente de pano. Como fazer? Qual é o passo que eu tenho que fazer? Primeiro, você pode adquirir apenas um. E aí você escolhe um dia que você tá bem de boa em casa, que você não vai sair, ou que você vai ali numa padaria rapidinho, fazer uma coisa rápida na rua, para você ver como você vai se comportar com esse absorvente. Aí você vai adaptar a calcinha, a roupa, tudo. Aí você vai testando, testando, testando. Aí quando você se sentir mais segura, você já vai aumentando aí a quantidade de absorventes e o tempo que você ficar com ele. Então, assim, a minha experiência, a princípio, foi... Como ele não tem aquela parte adesiva, eu utilizei uma fita crepe. Você pode utilizar dupla face, para ele poder não escorregar. E aí depois, quando você for se sentindo mais confiante, aí você vai tirando até você ficar sem esse adesivo, né? Porque já é um lixo a menos que você vai gerar. Então, hoje eu uso ele super de boa, sem nada para poder me auxiliar. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não precisa sentir nojo. O sangue é uma coisa natural, não precisa ter nojo. Não entrar em contato com ele na hora de lavar. É super tranquilo. Não tenha preguiça de lavar, entendeu? É uma rotina que você vai incluir aí no seu dia a dia quando você estiver no seu ciclo menstrual. Não é aquele bicho de 7 cabeças.
Acaba sendo prático, você pode até mesmo começar uma pré-lavagem dentro do chuveiro, depois deixar de molho. Pode fazer igual eu falei, você lava, depois você bota tudo na máquina com os devidos cuidados. Dá pra usar, não é assim, aquela dificuldade toda de jeito nenhum. Então eu peço, se você puder trocar, se você tiver essa possibilidade de troca, pensa com carinho, faça isso por você, pelo meio ambiente. Porque não adianta nada a gente ter uma vida prática, sendo que o nosso solo, a nossa água e o nosso ar está sendo poluído. Então, com esses três poluídos, como a gente vai viver? A gente precisa ter uma terra boa para fazer uma boa plantação, uma água boa para beber para não adoecer e um ar puro para a gente respirar. Sem esses três, como a gente fica? Então, repense suas atitudes, crie hábitos mais sustentáveis. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou você pode mandar um direct para mim pelas minhas redes sociais. Vou deixar tudo aí no link na descrição. E compartilhe esse vídeo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.